Essa próxima questão é uma questão do ABC de São Paulo, tá? Uma questão de 2020. Essas e as próximas questões, a gente vai focar um pouco mais em sífilis na gestação, tá? Ela diz assim: Maria procurou a UBS assim que descobriu a gestação. Passou na primeira consulta com a enfermeira, que fez o teste rápido para sífilis, que veio positivo. Foi solicitado VDRL após, que veio com resultado de 1:32. A paciente não tem úlcera genital e nem sinal de sífilis secundária. De acordo com o Ministério da Saúde, qual a classificação do teste rápido e qual a melhor conduta a ser tomada? Então, vamos analisar essa questão por partes, que tem várias coisinhas que a gente precisa relembrar aqui. Primeiro, quando a gente faz uma questão de sífilis, a gente precisa olhar de que ano que é essa questão. Porque a última atualização no PCDT, que é o Protocolo de Clínicos de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, é 2022. Então, tem algumas coisinhas que mudaram ali, por exemplo, com uma questão de 2020. Então, sempre ficar atento ao ano da questão. Então, como base, eu recomendo, inclusive, só acessar lá o site do Ministério da Saúde, colocar PCDT, né, de ISTs, é onde tem o bloco totalmente ali voltado para sífilis e conseguir revisar todo esse assunto, tá? Sobre diagnóstico da sífilis, existem dois blocos, a gente consegue separar em dois blocos de tipos de testes que a gente pode fazer para o diagnóstico da sífilis. Os chamados testes treponêmicos, que são testes mais específicos para sífilis, como é o caso do teste rápido e do FTABS, tá? E os testes não treponêmicos, ou seja, eles não são tão específicos, eles podem positivar em algumas outras situações, mas são testes que a gente usa sim para diagnóstico, mas principalmente para acompanhamento pós-tratamento, né? Controle de cura e de segmento, tá? Como é o caso do VDRL, tá? Muito conhecido e usado na prática clínica. Então, saber a diferença entre testes treponêmicos e não treponêmicos. Quando a gente fala ali dos testes não treponêmicos, eles têm o seu resultado na forma de titulações, tá? Ou seja, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 e assim por diante, tá? De forma simples, para vocês entenderem, como é que é feito esse teste? Eles diluem aquele material, o soro do paciente, tá? Nos kits do teste treponêmico, e quanto maior a titulação, quer dizer que mais vezes aquilo precisou ser diluído para a gente conseguir não enxergar, digamos, os treponemas ali naquela amostra. Então, quanto maior a diluição, maior a concentração, digamos assim, do treponema pálido, tá? A gente não precisa do valor desse VDRL, desse teste não treponêmico, para tratamento, mas sim para a gente ter como base para o segmento. A gestante, o Ministério da Saúde preconiza que seja feito, assim que iniciar o pré-natal, um teste treponêmico, ou seja, um teste rápido. Então, ter um teste rápido no início do pré-natal, no terceiro trimestre e no internamento para o parto. Então, isso a gente precisa fazer de rotina para o rastreio de sífilis na gestação, porque a gente pode ter sífilis congênita naquela gestante que adquirir sífilis na gestação, tá? No caso da paciente em questão, ela fez já na abertura do pré-natal um teste rápido que veio positivo para sífilis. Na gestação, teste rápido para sífilis é uma paciente com sífilis até que se prove o contrário e é indicado o tratamento sim, tá? Quando a gente fala do tratamento da sífilis, a gente precisa dividir o nosso pensamento em dois tempos. Aquelas pacientes que têm uma sífilis recente, ou seja, ela teve um quadro clínico de uma sífilis primária, uma sífilis secundária, né? Faz menos de um ano da infecção, a gente faz um tratamento. E aquelas pacientes que têm uma sífilis tardia, que já faz mais de um ano da infecção, ou eu não sei quando a infecção aconteceu, é outro tratamento. Para as pacientes do primeiro cenário, a nossa primeira escolha de tratamento é a penicilina G benzatina, 2,4 milhões de unidades intramuscular, ou seja, uma ampola de 1,2 em cada nádega, dose única. Já para as pacientes do segundo cenário, em que a gente não sabe quando teve a infecção pela sífilis, ou se faz mais de um ano, a gente faz esse esquema de 2,4 milhões de unidades intramuscular com um intervalo semanal por 3 vezes, então um total de 6 ampolas, sendo que esse intervalo entre aplicações varia de 7 a 9 dias, não mais ou menos do que isso.
No caso da paciente em questão, a gente não sabe quando ela adquiriu a sífilis, né? Então, a gente precisa tratar como sífilis tardia, a gente precisa notificar e é recomendado a gente tratar as parcerias sexuais dessa paciente, principalmente a que ela teve nos últimos 3 meses, tá? Relembrado de tudo isso, vamos para as alternativas. Então, alternativa A diz assim: teste não treponêmico. Ele quer saber que tipo de teste é o teste rápido. Lembra? A gente comentou? Teste rápido é teste treponêmico. Então, a alternativa A já está descartada. Alternativa B, teste não treponêmico, também descartado. Alternativa C, teste treponêmico? Sim, teste rápido, teste treponêmico. Vamos ver o que mais. Não é necessário tratamento, já que a paciente é assintomática negativo. Lembrou? Diagnosticou sífilis na gestação é mandatório o tratamento para a gente evitar a transmissão vertical, tá? E letra D, teste treponêmico, tratar a paciente como sífilis tardia, notificar e tratar as parcerias sexuais nos últimos 3 meses para sífilis recente. Perfeito, alternativa D, alternativa certa dessa questão, tá? Então, tinha alguns detalhezinhos que a gente precisava olhar nessa questão. Eu aproveitei para a gente relembrar alguns conceitos fundamentais, tá? Mas vocês conseguem ver que vai analisando alternativa por alternativa, a gente consegue chegar fácil na alternativa correta, tá?